pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos iniciando a temporada 1, primeiro episódio do Jogo Real Podcast. Esse podcast foi criado justamente para a gente conversar com empresários, com o pessoal de indústria, comércio e serviços, sobre toda a trajetória profissional deles, para que vocês possam ter uma ideia até do que é ser empresário hoje em dia, né? Que não é... Todo mundo pensa que é um mar de rosas e não é bem assim. A gente quer desmistificar isso e por isso que até o nome do podcast é Jogo Real. Nós estamos nesse podcast com patrocínio da Shield, controle de pragas, e também com a Planning, gestão de empresas, as quais eu agradeço muito e convido você também, se quiser patrocinar o podcast, estamos abertos aí a novos patrocínios. Hoje, nesse episódio 1, nós vamos estar recebendo o Paulo César Gílio, da Incom Eletrônica, e um grande amigo de uma data já bem antiga, a qual já desde já eu agradeço a presença dele aqui no nosso primeiro episódio, e como não poderia deixar de ser, a gente chama a pessoa mais próxima para a gente iniciar essa jornada. O Paulo César, ele tem 58 anos, ele é natural de Mococa, ele é técnico em eletrônica e hoje, atualmente, ele é CEO e fundador da Incom Eletrônica desde 1987. O profissional com sólida experiência nas áreas de automação, instrumentação, acústica e térmica, sistemas de controle e mecatrônica. Fundador, como eu disse, da CEO e da Incom Eletrônica, empresa atuante no setor de soluções tecnológicas desde 1987. Ele já foi também presidente do São Carlos Country Club na gestão de 2008 a 2010, é diretor do CIESP, de gestões 2018 a 21, 22 a 25, e foi eleito agora, esse ano, diretor titular para a gestão de 26 a 29. Paulo, bem-vindo ao podcast, é um prazer ter aqui você comigo, é um grande amigo de longa data, como eu disse, a gente, melhor não falar quanto tempo que a gente se conhece, para não parecer que a gente é muito velho, né? Mais do que a gente já é. Como eu disse, estamos começando esse podcast, eu espero que esse podcast seja um sucesso aí, empresarial, e principalmente para quem está assistindo, aprender com os empresários igual você, tudo que você passou, né? Que todo mundo pensa que abrir uma empresa já sai. Eu vou abrir uma empresa, vou ficar rico, vou viajar o ano inteiro com a minha família, né? E vou só desfrutar disso. E não é bem assim, né? Se trabalha quase 24 horas por dia, que nem um louco, ganha menos do que os funcionários, na maioria dos casos, né? E tem muita pedra para carregar, né? Ser empresário no Brasil realmente... eu falo que são heróis, porque não é fácil ser empresário. No mundo já é difícil, no Brasil a gente tem mais dificuldade ainda por várias coisas que acontecem no Brasil, né? E eu queria, para começar, que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e pessoal, né? De onde você veio, como é que foi, por que você chegou aí, o que deu na tua cabeça de ser empresário, né? Se você já foi CLT, da onde você veio, para onde você chegou, qual foi o ponto-chave que virou a chave para você? Fala assim, eu vou abrir um negócio para mim. Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acredito que o Jogo Real vai ser um sucesso, porque a vida é um jogo, né? Exato. Meus amigos já falavam o seguinte, que na vida tem quem joga e quem assiste. Né? Quem joga pode ganhar ou perder, mas quem assiste só bate palma. Sim, né? Ou vaia. Né? Então, realmente, o nome que você escolheu para o seu podcast tem muito a ver com a gente que é empreendedor. Bom, Paulo, a minha vida, como você disse aí, eu sou de Mococa, né? A minha trajetória começou lá, né? Eu gosto de contar essa parte, às vezes as pessoas me perguntam, né? Sim. Como que a gente começa,
pelo menos assim, tem a ideia de ser empreendedor. Eu, com 17 anos, né, tinha terminado meu curso técnico e estava numa trajetória de buscar emprego para São Paulo, para estudar e seguir minha carreira profissional. Aí, nesse momento, eu já tive um primeiro sinal, né, um professor meu do curso técnico apareceu com uma demanda, né, até um amigo nosso de Mococa, que era um dentista. E esse dentista, ele chama Robson, ele se formou em Bragança e ele desenvolveu um produto na época, foi a tese até de doutorado dele, que chamava um equipamento que era um controlador de audioanalgesia. O que é audioanalgesia, né? Antigamente, por exemplo, uma mulher grávida, uma pessoa que tinha epilepsia, não podia tomar anestesia para fazer o tratamento dentário. E esse cara descobriu que determinadas frequências o cérebro provocava uma analgesia na parte dentária e isso ele conseguia fazer o tratamento das pessoas. Aí ele chegou lá com a ideia... Sem precisar injetar nada. Né? Sem precisar injetar nada. Aí ele chegou com a ideia lá para esse meu professor. Esse meu professor falou, eu tenho um cara que pode desenvolver isso para gente. E por que ele chegou no Paulo ali, o cara, para desenvolver isso? Me lembro assim, com 12, 13 anos de idade, já comecei a ter um envolvimento com eletrônica, né? Graças ao meu pai é vivo, né? O senhor Lázaro Giglio, ele trabalhou 36 anos numa indústria, um excelente mecânico, ferramenteiro, cara realmente excepcional na profissão dele. E na minha casa sempre teve uma oficina. Sempre teve uma oficina mecânica com todo tipo de máquina que você pensar. E meu pai era um frequentador de ferro velho, né? Sim. Meu pai frequentava ferro velho para catar pedaço de ferro, soldar, emendar, fazer as máquinas que ele queria fazer, né? Porque além do trabalho dele, ele gostava de inventar coisas, enfim. E no ferro velho eu me deparei com aqueles rádios antigos, chassi de válvula, enfim. Toda a parte eletrônica que tinha ali eu levava para casa. Meu pai comprava os ferros dele lá, eu ia lá e pegava um chassi daquele, punha na perua dele lá e levava para casa. Chegava lá, ficava desmontando, soldando, até que eu comecei dentro do próprio ferro velho, encontrar umas revistas de eletrônica. E essas revistas eu comecei a abrir minha mente sobre a eletrônica. Legal. E aí, antes de eu fazer o curso técnico, eu já tinha um pouco de experiência e de conhecimento de eletrônica. Então, quando eu fui fazer o curso técnico lá, eu realmente consegui ser um aluno um pouco diferente, né? Uhum. E nessa ideia de eu ser um pouco diferente, surgiu essa oportunidade aí de fazer esse primeiro produto. Sim. Eu acabei desenvolvendo esse produto. Eu já estava morando em São Paulo, já tinha saído de Mococa, estava em São Paulo, trabalhando, né, e estudava também. E ali eu comecei a produzir isso fora do meu horário de trabalho e começamos a vender. Foi um primeiro sinal de empreendedorismo ali, sim, né? E era um equipamento assim bem interessante, porque era uma inovação e tal. E a ideia nossa realmente era montar uma empresa ali, já começou a surgir a ideia de montar uma empresa para produzir. Porém, o nosso amigo dentista, o Robson, que ele que vendia o produto, né? Porque ele conhecia os efeitos físicos, né, do paciente, ele sabia vender esse produto nos congressos. Já conhece um monte de dentista. Ele recebeu uma proposta para ir para Portugal, para trabalhar no Ministério da Saúde de Portugal, porque a família dele, né, era portuguesa. E ele acabou indo embora para Portugal e a nossa empresa ali detonou, né? Não conseguimos produzir mais aquele produto porque não tinha quem vendesse. Uhum. Aí a gente já se deparou com uma primeira dificuldade dos negócios, né? Eu já comecei a entender, não adianta só você saber fazer as coisas se você não saber vender. Exatamente. Né? Aí passou o tempo, passou aí mais 2 anos e por aí, eu trabalhando numa empresa em São Paulo, fui CLT, né? Trabalhava numa empresa, essa empresa chamava Altronic, era uma empresa que
era prestadora de serviço e fornecedora de equipamentos para Siemens. Tá. Então eu fabricava muito equipamento que era vendido para Siemens com a marca Altrônica, pela Altrônica, a marca Siemens. E eu tinha muito relacionamento, inclusive, dentro da própria Siemens, e fui aprendendo. E essa empresa foi uma empresa que me abriu as portas, porque quando eu entrei lá como técnico, eles viram que eu tinha um potencial de desenvolvimento, eles já me colocaram no setor de pesquisa da empresa. E eu comecei a desenvolver produtos para essa empresa. E um dos produtos que eu desenvolvi era um monitor de vazamento em redes de vapor. Tá. Trabalhei quase um ano desenvolvendo esse produto dentro dessa empresa. E quando o produto estava pronto, a empresa simplesmente decidiu não fazer mais. E aí eu cheguei para o dono da empresa e falei, olha, por que vocês não querem fazer esse negócio que eu desenvolvi? Ficou legal, funciona. Ele falou, olha, não me interessa esse produto, porque tem um outro produto que vai dar mais mercado e não sei o quê. Mas se você quiser produzir isso aí, eu te dou o projeto, né? Você produz e vê se tem mercado e tal. Nesse momento eu linkei o meu professor, que é o Vanberto Naves, você conheceu? Sim. E falei para o Vanberto, pô, tem uma outra oportunidade da gente montar um negócio, assim, eu acho que nós podemos tocar essa demanda, porque agora eu tenho mercado, a gente vai ter condições de vender o produto e tal. E o Vanberto, sendo aqui de São Carlos, ele já me falou o seguinte, ó, aqui em São Carlos está abrindo uma incubadora de empresas, que é o Cedim, né? Que isso foi em que ano, Paulo? Foi 87. Legal. Né? A minha curiosidade justamente era como é que vocês vieram parar em São Carlos? Isso. Então, aí eu falei pro Vanberto, pô, mas como é que funciona esse negócio de incubadora? Na época, a incubadora, ela era gerenciada, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico do Estado de São Paulo. O CEDIM era um órgão do Estado e tal. E todo o processo para se entrar no CEDIM rolava por São Paulo. Aí nós lemos lá as regras, o estatuto e fizemos a inscrição para participar do CEDIM. E eu comecei a acompanhar todo esse processo lá em São Paulo, porque tinha várias entrevistas, né? Porque o CEDIM era um projeto piloto muito grande, que São Carlos foi contemplada, mas Sorocaba ia ter um CEDIM, Campinas, São José dos Campos, todos os polos tecnológicos, né, que tinham universidades coligadas ao CEDIM. O Vanberto, ele trabalhava aqui na USP de São Carlos, né, ele tinha um trabalho no departamento de física, e então a gente tinha já uma conexão com o mercado, nós tínhamos uma conexão com a universidade, e tudo isso colaborou para que nós conseguíssemos uma sala no CEDIM e começamos a Incom ali no CEDIM. No começo foi bem difícil, né? Porque nós tínhamos os nossos trabalhos, eu trabalhava em São Paulo, o Vanberto trabalhava aqui em São Carlos. Aí nós resolvemos abrir a empresa para mais duas pessoas, uma que eu conhecia em São Paulo, que é na área comercial, e a outra que era na área técnica, que era o Ademir, que também trabalhava na USP aqui em São Carlos. E nós montamos a Incom em 4 pessoas. E aí tinha um revezamento, quem ficava da empresa, quem viajava. Eu morava em São Paulo, ficava 4 dias em São Paulo, 3 aqui, 2 aqui, enfim, era uma loucura no começo aí. Até que a gente conseguiu alavancar os primeiros projetos da empresa e aí eu acabei me transferindo para São Carlos, né? Eu acho que foi aí 1990, por aí, definitivamente, né? E começamos a operar a empresa ainda de uma forma amadora, né? Bem amadora, apesar que o projeto do CEDIM, ele contemplava bastante capacitação empresarial, né? Porque se falava muito em abrir empresas, mas se falava pouco em empreendedorismo nessa época. Porque eu lembro que existia assim, alguns tabus, né? Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista
lá na secretaria, com um psicólogo. E ele me perguntou uma coisa, ele falou, na tua família, tem alguém que é empreendedor? Alguém que já montou algum negócio? Tua família tem algum negócio? Por quê? O sucesso do empreendedorismo tinha muito a ver com isso, Sim. né? Uma coisa meio de Tá herança, no de sangue. tradição, tá no sangue, né? Eu lembro que eu respondi para ele que não, né? Que minha família não tinha, assim, tinha um tio meu que tinha uma fábrica de mala, tinha uns primos que, mas não tinha ninguém assim que dentro da minha família, meu pai, meu avô, que fosse empreendedor, né? Mas, enfim, ali começou todo esse processo e nós começamos com a Encom de uma forma muito boa. Eu acho que o Cedim ali, que é essa incubadora, esse projeto, ele foi fundamental para que a empresa existisse, porque nós tínhamos um pequeno detalhe, né? Nós não tínhamos capital. Falta de dinheiro, Não só tinha isso. dinheiro. Pra você ter ideia, eu e o Vanberto, nós entramos com $1.000 cada um. Eu falo dólar porque na época o Brasil tinha uma inflação estratosférica, né? Que era de 30% ao mês. Sim. Então a gente tinha que ter a cabeça dolarizada, né? Para saber o valor das coisas. E aí nós montamos a empresa e eu falei para ele, eu tenho $1.000 para colocar aqui. Quanto você tem? Eu tenho mais 1.000. $2.000. Não dava. Aí por isso nós chamamos os outros dois caras. E aí cada um entrou, $4.000 já dava para comprar as ferramentas que precisava, os equipamentos e a gente começar com a empresa, né? E aí você divide, né, o teu capital, enfim. Mas a empresa foi, com o tempo, se consolidando com alguns projetos, né? Esse mesmo que eu acabei trazendo para a empresa, que era esse monitor de vazamento de vapor, né? Ele foi um equipamento que a gente vendeu ele durante 5 anos, então ele garantia assim, para a empresa o arroz com feijão. Tá. O meu salário, mais o salário de um técnico, enfim. O break-even estava... Estava ali quase que equilibrado. Sim. Mas a gente nunca deixou de buscar novos negócios, né? E aí a gente acabou entrando na área de automação como uma empresa que desenvolvia soluções para produtos importados. Tá. Então, por exemplo, o cara comprava uma máquina lá da China, dava problema numa placa eletrônica, a gente ia lá e desenvolvia uma placa e nacionalizava aquela placa que era importada. Era, na época, um trabalho assim bastante grande, né? E um resultado pequeno, porque era local, era específico aquilo. Uhum. Mas isso foi dando para a empresa uma coisa muito importante, que chama conhecimento, né? Nós começamos a adquirir conhecimento e depois, lá em 92, 93, a gente começou a criar uma linha de produto, até pela vivência que a gente teve dentro da indústria, nós começamos a aprender quais eram as necessidades que a indústria precisava. E começamos a desenvolver alguns equipamentos para automação, né? Contador de peças para linha de produção, controladores de temperatura, sistemas de supervisão de rede elétrica, enfim, tudo que a gente via que tinha no mercado, a gente começou a desenvolver e criar uma linha própria para Encom Eletrônica. Mas nunca deixamos de atender projetos específicos. Isso também foi uma coisa muito, muito importante para a empresa. E nós ficamos no Cedim até 1994 para 95, né? E dali nós saímos e fomos para um prédio no Cruzeiro do Sul, né? E nesse momento ali do Cruzeiro do Sul, a empresa começou a dar uma inflada, a crescer mais. Nós tínhamos uma equipe que nós acabamos criando para a empresa de engenharia, nós tínhamos bastante gente trabalhando em produção e a empresa até deu uma verticalizada em tudo, né? Porque na época nós tínhamos muita dificuldade de ter fornecedores, né? Na parte de eletrônica. A gente não achava quem fazia painel para os equipamentos, quem fazia placa. Então a empresa deu uma inflada, tivemos dezenas de funcionários, né? E nós ficamos ali no Cedim, no Cruzeiro do Sul, né? Pós-Cedim,
mais 3, 4 anos, e aí nós começamos a pensar em construir um prédio próprio. E nesse prédio próprio é o que nós estamos até hoje, né? Esse prédio nós construímos e mudamos para lá em 2000, acho que foi na época de 2000, e aí a Incom foi seguindo a vida dela até hoje, né? E nesse começo nós tivemos aí a dificuldade de capital. Sim. Eu acho que isso, nós tínhamos uma ideia, assim, na minha opinião, até um pouco errada, né? Que a gente falava o seguinte: não, nós não podemos ter dívida, a empresa só vai crescer se ela Se autossustentar. autossustentar, se ela tiver retorno próprio e coisas e tal. Mas era o que a gente tinha naquele momento ali, né? Os outros 2 sócios da empresa acabaram saindo, né? Um não aguentou muita pressão, porque era muito difícil, né? A gente não tinha muitos recursos, o capital em termos de salário pessoal era pequeno, né? Então era muito difícil. E era muito engraçado, porque a gente acabava tendo assédio profissional, né? Sim. Eu mesmo, na minha trajetória inicial, em pouco tempo que eu fiquei em São Paulo, eu tinha um nome, eu fiz um nome ali. E aí muitas empresas começaram a me procurar, né? Eu, tipo, ganhava X aqui e tinha cara me oferecendo 10x para ir embora daqui. E essa hora é que dá aquela coceira, né? Eu devo continuar ou não? Exatamente, porque você vê, às vezes, assim, seus amigos ali que fizeram o mesmo curso seu, todo mundo decolando e coisas e tal, e você acreditando no teu negócio, mas naquele momento o teu negócio não estava dando um retorno satisfatório a nível pessoal. Mas a nível de empresa, eu acho que sempre cresceu, sempre estava crescendo e coisas e tal. Então, porque você pega assim, num negócio iniciante, o dobro de 1 é 2. É pouco, mas é o dobro. Sim. Né? E o dobro de 4 é 8, e aí vai. Então, existia um crescimento, né? Mas no valor absoluto era ainda pequeno. E aí tem aquela questão assim, de você acreditar no que você está fazendo. Sim. Né? Eu acho que a persistência, a resiliência, né? Essa palavra, uma palavra que surgiu agora, né? Mas na minha época era teimosia. Né? A gente foi, sabe, teimoso e acreditava no negócio e falava assim, não, eu quero realmente fazer diferente. E aí começa a existir uma coisa que é a responsabilidade com quem você já fez trabalho. Sim. Eu já tinha vendido equipamento para um monte de gente. E eu falei, puta, se eu fechar a empresa agora, como é que fica esses caras que eu vendi equipamento? Vai ficar na mão, eu vou sujar meu nome, entendeu? E isso também é uma coisa que pesou muito, né, para que a gente prosseguisse com o negócio. Falar, já que eu estou aqui, eu vou embora. Eu vou fazer a coisa acontecer da forma que eu pretendo, né? E graças a Deus a gente enfrentou muitos furacões, muitos temporais, né? E sempre tem um prazer assim quando a gente consegue conquistar, né, algumas coisas que às vezes para as pessoas elas não conseguem enxergar aquilo, mas para você é muito importante, né? Então é mais ou menos essa Muito vida bom. aí. Assim, dentro dessa sua trajetória com a Incom, qual foi o maior acerto e por quê? Qual que você acha que foi? Esse foi o maior acerto que eu fiz nessa trajetória dentro da Incom. Bom, vamos falar assim, se for falar em termos de negócio, né? Foi quando um dia na minha porta, do nada, bateu a John Deere. Do nada, isso é uma história interessante também. Eu tô chegando na empresa, vejo uma caminhonete lá da John Deere.
E tinha um engenheiro da John Deere lá na minha empresa, um equipamento importado na mão, um equipamento americano. E aí eu perguntei o que ele estava fazendo ali, ele falou, não, me indicaram que vocês trabalham com automação, eu estou com equipamento aqui, ele quebrou, não está funcionando, eu preciso fazer uma medição numa máquina agrícola aqui na região, e me falaram que vocês de repente podem me ajudar a consertar o equipamento. Aí eu olhei lá e tal, chamei um técnico meu, falou, o cabo aqui está com problema, conserta esse cabo aqui para ele, foi lá, consertou, e nesse meio tempo entre o técnico e o consertar, eu comecei a conversar com esse engenheiro da John Deere. E eu falei, para que você usa esse equipamento aí? Eu uso para medir pressão nas máquinas agrícolas e não sei o quê, porque hoje as máquinas já estão vindo com sensor eletrônico, então eu preciso de um equipamento eletrônico e tal. E eu virei para ele e falei assim, eu tenho condições de fazer um equipamento desse, vocês estão importando esse equipamento? Ele falou, mas você tem condições de fazer isso? Eu falei, tenho. Porque nós importamos mais ou menos uns 20 equipamentos desses, só tem esse funcionando. Os outros deram problema. Se eu te mandar aqui, você consegue consertar para mim? Eu falei, pode mandar. O cara mandou uma caixa lá com 10, 12 equipamentos. Aí os que deram para consertar, porque alguns tinham problema, realmente entrou água e coisa e tal, óleo, não tinha como consertar, e esses a gente consertou. Os que deram a gente consertou. Aí passou mais ou menos essa história ficou ali. Aí passou mais ou menos um mês, eu recebi uma visita de um outro engenheiro da John Deere que cuidava de ferramentas. E dizendo, olha, fulano passou aqui, conversou, gostou muito, agradece o trabalho que vocês fizeram, hein? Nem cobraram tal. E ele me disse que você tem condições de desenvolver esses equipamentos para mim. E aí, nesse momento, começamos a fazer uma parceria com a John Deere. Isso foi em 2002. Começamos a fazer uma parceria com a John Deere. Dessa parceria, aí nós desenvolvemos um produto muito mais complexo do que aquele simples manômetro, mas aí foi dentro da área de manutenção hidráulica, nós viramos uma chave assim que ninguém pensava que podia fazer. Porque uma máquina agrícola tem bomba hidráulica, tem circuitos hidráulicos, né? E uma bomba hidráulica, antigamente, para ser testada, eles precisavam tirar aquela bomba do trator, pôr em cima de um caminhão, levar numa bancada, testar, saber se era realmente ela que estava com problema, voltar a instalar. Isso gerava uma perda, né, para o dono da máquina de quase 14, 15 dias, máquina parada. Uma máquina que custava milhões. Né? Fora a produção que ele perdia. Fora a produção que ele perdia, enfim, custo. E nós desenvolvemos um equipamento que, a partir daí, não precisava mais desmontar nada do trator para fazer uma diagnose hidráulica naquela máquina. Então, imagina o ganho, né, que quem comprava a máquina John Deere tinha, a própria John Deere e não sei o quê. Aí, simplesmente, nós fechamos um contrato com a John Deere de vender para todas as concessionárias John Deere esses equipamentos, Brasil todo. E depois que nós vendemos para a John Deere, nós tínhamos inclusive um acordo com eles que a gente não poderia vender para outro fabricante esse equipamento até que toda a rede John Deere tivesse o equipamento nas concessionárias e nas fábricas. Depois nós começamos a vender para Case, no Holland, Valtra, e aí foi o mercado. Essa foi a grande virada nossa. Mas por que aconteceu isso? Por que a gente conseguiu atender essa demanda de mercado e por que nós tivemos esse insight assim de falar, não, aqui nós vamos conseguir desenvolver e atender o mercado, né? Principalmente, nós desenvolvemos um produto que ele é 3 vezes mais barato do que o concorrente que é importado. Caramba. Então, isso também foi uma mola propulsora para o produto ser comercializado. Mas nós conseguimos fazer isso porque a gente já veio investindo há muitos anos em instrumentação eletrônica. Sim. A gente já conhecia, já tinha fornecedores, quer dizer, a empresa já tinha uma coisa que chama conhecimento. Né? E eu falo muito assim, qualquer empresa
ela tem que ter o seu valor tangível e o valor intangível. Né? O que é o valor intangível? Conhecimento, inteligência de mercado, a marca, sim, né? Porque eu já conseguia comprar fiado Cancom lá em 2000. Você entendeu? No começo, você tinha que pagar antes, porque você não tinha nem cadastro. Exato. Entendeu? Não tinha idoneidade da empresa. Tudo isso eu chamo assim que faz parte do intangível da empresa. Sim. O tangível está ali. O tangível é o prédio, as máquinas, os produtos, o pessoal que está ali, entendeu? Então você tem que ter 2 listinhas na tua empresa lá. O dia que você for fazer uma análise do teu negócio, né? Você pega o tangível, que é o que você pode vender. Sim. E o intangível é aquilo que você não vai vender porque ninguém vai querer comprar isso. Mas isso que faz a tua empresa ter o tangível. Às vezes tem mais valor o intangível do que o tangível. Hoje, nessa nova filosofia de negócio com as startups, as pessoas vendem inteligência, o intangível. Né? Mas o pulo do gato que eles na época, ninguém valorizava isso. Né? Como que o cara fazia um valuation de um negócio? Quanto você fatura e o que você vende, o que você tem de infraestrutura. Né? Ninguém valorizava o teu conhecimento, até porque eles falavam o seguinte, não, isso daqui com você funciona assim, mas sem você não vai ser assim, entendeu? Os que faziam valoração de empresa, então eles faziam visita e ficavam contando parafuso, exatamente. Então isso, Paulo, foi um dos momentos que foi uma virada de chave na empresa, que nós soubemos aproveitar essa oportunidade, mas só conseguimos fazer isso porque nós tínhamos já um conhecimento muito grande na parte de sensores, na parte de eletrônica, programação de microcontroladores, né? É todo um background atrás. Exatamente. E para você ter uma ideia, esse produto, até hoje nós fabricamos, já com versões mais atuais, né? Hoje nós usamos aí várias tecnologias, inclusive nós somos pioneiros hoje na área de fabricação de sensores para esse mercado de hidráulica sem fio, né? Que não precisa instrumentar um trator para medir os parâmetros dele, você tem que fazer tudo com cabo, né? Ligado o sensor à eletrônica, aqui, o teu analisador. Hoje nós fazemos isso tudo sem fio, né? Então temos para esse mercado aí mais de 5.000 equipamentos vendidos. Caramba. Né? E já abrimos mercado para vender mais ou menos 10.000 equipamentos desses. Existe mercado para isso. Né? Então é todo um processo, né? Mas ali foi um dos pulos do gato que a gente teve. Né? Outra coisa que fez um diferencial muito grande para a Incom foi que nós, durante a trajetória da empresa, nós tivemos 2 projetos FAPESP. Eu acho que todas as empresas elas têm que ter investimento em algum momento lá maciço, né? Investimento robusto, onde você consegue montar laboratórios, você consegue adquirir tecnologia, softwares, enfim, ferramentas para você impulsionar a tua empresa. Nós tivemos um projeto FAPESP em 99, né, que foi o desenvolvimento de um controlador um controlador para ar-condicionado que possibilitava monitoramento remoto. Né? Foi em 1999 e depois em 2010, quando nós tivemos um segundo projeto FAPESP, onde nossa empresa se inseriu no mercado de acústica, né? Fabricando equipamentos de acústica, bem específico hoje para a área de segurança do trabalho. Eu acredito que isso também foi um pulo do gato aí para a empresa, foi uma decisão assertiva que a empresa teve e que nos trouxe retorno até hoje. Tá. Agora, o outro lado da moeda. Teve algum momento que você pensou que não ia conseguir de jeito nenhum? Que viu um muro na tua frente e falou, esse muro é quase intransponível. Eu acho assim,
como eu disse no começo, a maior dificuldade é financeira, sabe? Nós tivemos, durante a história da empresa, vários momentos que nós tivemos que recorrer a banco, né? Aí nós mudamos um pouco aquela ideia, né? Sim. Não, a empresa tem que ser autossuficiente, não sei o quê. Mas apareciam as oportunidades e normalmente eu lembro que a gente não tinha capital, né, suficiente. Eu lembro até esse produto que nós desenvolvemos para telefonia, nós vendemos mais de 3 mil equipamentos no mercado na época, que foi a implantação do telefone celular aqui no Brasil. E a gente desenvolveu um controlador que ele monitorava o ar-condicionado das microcélulas ou das centrais telefônicas que transmitiam a telefonia celular. Sim. E repetidoras. E se o ar-condicionado desse algum problema, parava tudo. Então, aquele controladorzinho meu lá era extremamente importante para esse sistema. Aí apareceu uma demanda, foi até da Ericsson, né? O cara chegou e falou: eu quero 1.000 controlador desse. Eu não tinha capital de giro para fazer os 1.000, comprar matéria-prima, tinha componente importado e tal. E aí eu lembro que a gente acabou, nessa época, recorrendo a banco, né? Então, teve momentos assim que você fala: putz, daqui para frente não vai dar porque eu não tenho capital para sustentar o negócio. Então, existia dificuldade, existia aquele problema. Nós tivemos um período aí que nós tivemos uma inadimplência muito grande no mercado, não era só a gente, e aí você precisava de capital, né, para se manter, e você falava: putz, daqui para frente eu acho que não vai dar mais, sim, porque a gente não tem capital para manter a empresa, né? Mas a gente se virava, cara, vendia carro, né? De repente eu tava com um carro super bom lá e tava com o Fusca. E tava com o Fusca e cara, teve uma época que a gente andei de mobilete, cara, entendeu? E eu não me preocupava com aquilo, porque a minha preocupação era a empresa, né? A gente ter compromisso com os funcionários, né? Eu acho que essa parte humana, ela é muito importante, né? Hoje, a Incom, se você for até minha empresa, você vai encontrar funcionários lá de 27 anos, de 15 anos, 18 anos. Então eu tenho pessoas que trabalham com a gente e que a gente respeita muito, entendeu? Para mim é um braço meu ali. E nesse mercado seu que trabalha muito com inteligência, você deve ter muito assédio nos seus funcionários, né? Porque o pessoal faz uma coisa muito específica. E aí Paulo, as outras empresas ficam tudo de olho, né? No começo, como que funcionava assim? Por exemplo, eu precisava de um engenheiro. Eu ia na USP, dava estágio para o engenheiro, ele ia lá, aprendia tudo, porque a universidade, sim, ela ensina a teoria e tal, mas a prática ele tinha lá na minha empresa. E quando esse cara estava comigo ali 2 anos, 3 anos, vinha uma empresa um pouco maior, sim, né? Então, eu como gosto de futebol, sempre faço analogia, né? Eu era um time de 2ª divisão, 3ª divisão, que via um time de 1ª divisão e buscava meu jogador. Ou entendeu? Era de primeira e vinha um time da Europa e falava assim: tchau. Hoje é Europa, na época nem era Europa. Então, por exemplo, vinha uma empresa maior, uma Tecance, um Electrolux, e pegava meu... Eu gostava disso, não achava ruim não, eu acho que as pessoas têm que prosperar, né? e ir para frente, né? Eu só não conseguia manter o funcionário porque realmente o salário que uma empresa dessa paga era muito maior do que a Incom poderia pagar, né? Hoje já é um pouco diferente, né? Hoje já entra a questão, por exemplo, financeira, a gente já está ali quase igual ao mercado, né? Aí existe as questões assim de ambiente de trabalho, que hoje é muito valorizado, né, pelo pessoal, o respeito e a responsabilidade que a empresa tem com seus colaboradores, hoje o pessoal valoriza muito isso, né? E principalmente assim, eu falo que você vai criando um sistema orgânico ali dentro da tua empresa, que antigamente as pessoas tinham aquele seguinte jargão, né? Funcionário bom é aquele que veste a camisa da empresa. Não era isso? Aquele cara que era o cara até meio puxa-saco lá, mas era um funcionário bom, né?
Hoje eu enxergo o seguinte: funcionário bom é aquele que empreende com a empresa. Sim. Aquele que tem, até a gente conversa muito dentro da empresa sobre empreendedorismo. Então, os meus colaboradores, eles são empreendedores junto comigo. Eu tento buscar essa ideia do empreendedorismo para que eles consigam ter a mesma ideia minha, Sim. né, e da empresa. Porque se ele simplesmente for lá só para fazer o trabalho dele, não se envolver com aquilo, é algo que não vai dar resultado. Ótimo. Agora vamos falar um pouco do... Você é diretor do Ciesp? Hoje, Sim. sim. É CEO da Incom. Eu sei que você viaja muito, que você também faz uma parte não só de CEO, mas de contatos comerciais. Sim, sim. Como é que você gerencia a tua produtividade no seu dia a dia? Como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? E tem mais coisas assim, né, que a gente coloca, né? Por Fora, exemplo, não sei, você joga futebol ainda? não. Hoje eu me dedico à corrida pedestre, eu treino a semana todo dia, né? Tem dia que eu treino corrida, tem dia que eu treino academia, tem dia que eu tenho que soltar lá a musculatura. Tá tudo duro. Aí eu tenho a família, Sim, né? Que a gente também tem que estar ali presente, coisa e tal. Então, eu tento, de certa forma, delegar bastante, entendeu? Eu sempre tive esse tipo de comportamento como empresário, né? Eu sei que se a gente quiser fazer tudo, a gente não consegue. vai fazer, como dizem os italianos, tudo porcamente. Né? Tudo porcamente. Quando você centraliza tudo na tua mão, primeira coisa, você não faz as pessoas ao teu redor crescerem juntos com você. Sim. Elas não criam essa experiência que você proporciona a elas de poder tomar decisão. Sim. Né? Num negócio que só uma pessoa toma decisão, o negócio fica encurtado, fica pequeno, entendeu? Então, porque as ações elas têm que acontecerem de forma paralelas. Então, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de delegar bastante, e aí você, tendo bastante gente, você consegue se organizar melhor, e aí você cobra. Sim. Né? Você consegue... Só gerencia. Realmente entra na questão de gerenciar. Mas eu não deixo de ir lá na minha engenharia, conversar com o meu engenheiro lá e falar, cara, vamos desenvolver um negócio assim, tal. Eu não deixo de visitar cliente com o meu pessoal da área comercial, né? Eu acho que é importante. Sim. Porque, Paulo, a maior dificuldade, isso eu converso com vários empresários, depois que você tem uma empresa que atingiu uma onda ali, um pouco mais de maturidade, né? Nem vou falar de estabilidade, né? Porque o nosso país aqui, cada dia é um jogo diferente. Uma das dificuldades que tem é você saber o que você vai fazer daqui 2 anos. Sim. Nem vou falar daqui 10. Não. Né? Fazendo uma parte só, eu trabalhei numa empresa alemã, você sabe, a Festo. Uhum. E eu lembro que das primeiras reuniões, isso lá nos anos de 80, o alemão chegou e falou assim, precisamos fazer um planejamento estratégico para os próximos 20 anos. A gente falou, não, isso em 80. Aqui nós vamos fazer para os próximos 5 anos e revisando todo ano. Todo ano. Não dá para fazer. Imagina hoje em dia. Não, mas o que eu falo é o seguinte, você tem um planejamento, por exemplo, produto. O que você vai desenvolver, o que você vai estar vendendo daqui 2, 3 anos? Sim. Porque é a tendência, né? Porque o mercado hoje, ele é muito rápido. Você faz um produto, todo mundo compra e eles ficam daqui a um tempo esperando ou um upgrade daquele produto, sim, ou uma ideia nova para melhorar aquilo lá, enfim. Então, essa é uma dificuldade muito grande, né? E para isso você tem que estar conectado ao mercado, você tem que estar conectado à tua engenharia, porque você tem que saber se o teu pessoal, o que eles precisam para ter mais ideias, né? Pesquisa.
E você tem que estar antenado com a estrutura da tua empresa, né? Porque as coisas hoje também elas mudam muito rápidas. Então, se você, de repente, pega um projeto ou vende uma quantidade de produto grande, mas você não tem infraestrutura para produzir, Sim. né? Então, a gente tem que estar ali, cara, conversando com as pessoas responsáveis, cada um ter o seu valor dentro da empresa e, principalmente, eu falo isso, você consegue, tanto lá no Ciesp quanto na Incom, a gente consegue delegar bastante função. Só não dá para delegar muito em casa, né? Em casa não. Em casa a gente só obedece. Só obedece. E me fala, quando você, às vezes você está trabalhando, você perde a motivação. O que você faz para se automotivar? Cara, vou falar para você assim que esse tipo de sensação eu quase não tenho. Baixa motivação. Não tenho baixa motivação. Isso é uma coisa assim que, se eu te falar, eu não sei te dizer assim. Aquele dia que você fala, pô, tô com o saco cheio, não quero nem sair da cama, não tem isso. Ah, não tem, Paulo, porque eu acho que a gente cria já uma consciência. Tem tanto desafio para enfrentar, né? Que Tanta não dá para ficar coisa. parado. Eu acho que eu fico meio blindado com relação a isso, sabe? Hoje a gente começa a ver na sociedade, inclusive de uma forma geral, muitas coisas que a gente não via na nossa época, não existia na nossa época, sabe, cara? Você vê muita gente aí dizendo que tem problema de depressão, ansiosidade. Agora está entrando na indústria, né, problemas psicossociais, né, que a empresa tem que se proteger e proteger seus colaboradores de problemas psicossociais. São coisas assim que eu acho que eu não aprendi isso, então não sei o que é, entendeu? Então a gente acaba não pensando muito nisso. E desmotivação é uma coisa que eu não sei o que é isso, cara. Assim, eu acho que a gente acorda ligado e vai embora. Como é que você enxerga a sua empresa e o mercado? São coisas diferentes, né? A sua empresa e o mercado daqui 5 anos, já que você falou em tempo. Como é que vocês estão se preparando? Se preparando. E como é que você acha que o mercado vai estar daqui 5 anos? Vai tá muito diferente. Vai, né? Acho que o mercado vai estar muito diferente. Agora nós estamos com um negócio que chama inteligência artificial sendo aplicada. E está nascendo, né? Nascendo, na verdade, já existe já há um bom tempo, mas isso agora ela está se expandindo de uma forma muito rápida porque existem as ferramentas de acesso público. Sim. Né? Isso vai trazer uma diferença muito grande no mercado. Nós estamos aí fazendo algumas atualizações, inclusive na empresa, por exemplo, a parte comercial da empresa, né? Nós temos hoje um site convencional, né, que faz a divulgação da empresa, dos produtos, coisas e tal. Nós estamos já, inclusive, estamos lançando agora um site e-commerce, porque nós percebemos que não pelo fato de vender pelo e-commerce, o que vai acontecer no futuro, isso é uma coisa que eu estou visualizando. No futuro, você vai chegar para a tua inteligência artificial e vai falar o seguinte: olha, eu quero comprar um controlador de temperatura, por exemplo. Me procura no mercado o que é mais barato, que tem mais tecnologia e que tem a pronta entrega. Aí ela vai buscar isso daí, vai achar, vai pegar teu cartão de crédito que já tem lá, já vai comprar e vai mandar entregar no teu endereço. Sim. O processo de compra e de venda vai mudar. Entendeu? Eu entendo o que você fala. Principalmente quando é produto de série. De série, produto, tô falando... Esse, com certeza. Então, projeto é outra coisa, que você também vende projeto. Vende projeto. Fica mais difícil, mas eles vão procurar. Quem é que faz o projeto tal, com menor tempo. Isso. Eles vão te ranquear no mercado. Ó, ele faz aqui o projeto, ele entrega no prazo, esse aqui já não entrega no prazo. Muito construção civil já tem inteligência artificial trabalhando esse tipo de conceito. Né? Então, e isso vai ser rápido, hein? Isso, nós estamos aqui, você falou 5 anos, eu falo que daqui 3 anos vai dar esse salto aí. Né? Então, por exemplo, nós precisamos posicionar a nossa empresa na rede
de uma forma com mais informações. Sim. O que é mais informações? Hoje eu tenho lá informação técnica. Agora nós vamos municiar a rede com informação comercial. Sim. Né? Ah, mas você vai abrir teu preço para o concorrente. Hoje todo mundo sabe o preço de todo mundo. Com a tecnologia, a internet, todo mundo sabe o preço de todo mundo. Né? Então isso é um avanço que vai existir dentro das empresas. A própria IA, né, ela te oferece hoje auxiliar, né, de inteligência lá. Por exemplo, você vai ter auxiliar comercial, auxiliar financeiro. Né? O auxiliar comercial é um robozinho que vai estar dentro do teu site lá. Ele vai saber todos os seus produtos, porque ele leu todos os manuais. Sim. Qualquer cliente que perguntar qualquer coisa para ele vai saber responder, comercial. Tem CRM já que faz isso. Então, esse avanço vai ser muito grande. Né? E as empresas, por outro lado, elas têm que se preparar para esse impacto, que vai ser um impacto, isso na minha opinião, né? De mercado. Vai ser uma coisa bem complicada. Nós estamos meio que... É assim, você tem que ficar por dentro do que vai acontecer, mas mesmo a gente estando por dentro, né? Eu sou um cara que lê muito, você também. Mesmo a gente tendo muita informação do que vai acontecer, ainda assim a gente vai ser surpreendido. Vai ser porque você tem que coisa tomar... além do que a gente imagina. E você tem que tomar ação, né? A diferença, às vezes, de uma grande empresa, para uma média empresa, uma pequena empresa, se você tem uma estrutura mais enxuta, você consegue mudar mais rápido. Sim, né? Com certeza. Você tem mais agilidade, você consegue se atualizar mais rápido, coisa e tal. Porém, você precisa ter mais investimento. Sim. Né? Porque hoje tudo é ferramenta, tudo é tecnologia. Você tem que ter esse lado dentro do teu negócio para você poder investir, poder estruturar, né? E é isso. Eu acho que a gente vem num processo aí meio logaritmo de crescimento, né? Das coisas, de tecnologia e tudo mais. E nós temos que nos preparar para isso aí de forma rápida. Muito bom. Mudar um pouco agora para um tema que é o seguinte, que é os desafios atuais hoje. Qual hoje é o maior desafio para o cara ser empreendedor? Olha... Ou os maiores desafios, né? Que não, eu sei que não tem só um. Não, são muitos, né? Eu acredito que uma coisa que eu tenho observado aí, por exemplo, veio a onda das startups. Sim. Né? Todo mundo resolveu sair da faculdade e abrir uma startup. Sair da faculdade e abrir uma startup. As próprias faculdades, aí, universidades, elas estão criando dentro da própria universidade... Tem uma Inova USP, tem uma Federal... Eles estão criando as startups dentro, já para conscientizar o engenheiro, o técnico, enfim, quem se forma a montar o seu próprio negócio. Trabalhar por conta, já desenvolver um projeto lá e sair depois vendendo isso. E aí, essa galera, eles já vão sonhando com unicórnio. Sabe? Tipo assim, eu vou ganhar R$1 milhão, 100 milhões de reais vendendo a minha ideia. Sim. Né? Mas existe uma coisa que a universidade, inclusive, não consegue ensinar para eles, que chama mercado. Uhum. Né? Porque a universidade não é uma empresa, ela não conhece mercado. Ela pode ensinar empreendedorismo de uma forma teórica, mas na prática as coisas acontecem muito diferentes. Né? E para a pessoa realmente investir e ganhar dinheiro muito rápido, ela precisa ter algo que seja muito bom, mas muito, muito bom. Não é um negocinho... Não, é o ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. Então, eu vejo hoje que tem uma mortalidade infantil, a mortalidade das empresas, muito rápido, 2, 3 anos, o cara abriu uma startup, não deu certo, ele já fecha porque ele vai para o mercado de trabalho. Sim. Ele vê que aquilo ali não decolou. Mas ele perdeu 2, 3 anos ali. Que ele poderia fazer o inverso. Sim. Sair da universidade, ir para o mercado, levar as porradas que o mercado dá, e aí sim ele falar, pô, vale a pena ou não empreender. Sim. O que eu vejo hoje, não sei se você vê também, eu sou engenheiro mecânico, você sabe, sou formado, eu formei e fui para o mercado. E eu tenho muito colega meu que formou
foi fazer uma pós, depois foi fazer um doutorado, depois fez um pós-doc, e aí voltou para o banco da escola como professor. Sim. Então ele nunca foi para o mercado na vida dele. E isso está cheio, porque é o pessoal hoje veterano dentro das faculdades, o pessoal que formou comigo. E outro dia eu estava discutindo isso com eles, né? Que a faculdade, o mercado mudou completamente. Hoje você não cria um produto e sai vendendo para o mercado, como era antigamente. Não. E força no marketing o cara a comprar teu produto. Não é assim. Hoje você tem que descobrir a dor do mercado, o que o mercado precisa, e bolar alguma coisa para sanar aquela dor. Isso esse ato. Essa ponte não tem entre a universidade e o mercado, é isso que você está falando. Eu acho que falta realmente muita prática para o pessoal que está dentro da universidade. Empreendedorismo, eu acho assim, é o cara poder gerar riqueza dele. Sim. Né? E aí, tem várias formas de fazer isso. Tem um cara que ele vai lá, né, ele compra um produto X, vai no Mercado Livre, anuncia esse produto no Mercado Livre. Vende por um X e meio. E vai vendendo todo mês aquilo lá, ganha uma rendinha, ele está empreendendo. Tá? Sim. Existe as pessoas que querem realmente construir uma empresa. Né? Construir uma indústria, por exemplo, hoje é bem difícil. Tá? Até porque tudo que você pensar que você pode fazer... antigamente, na minha época lá, não tinha internet. Sim. A gente construiu empresa sem existir internet. Nem celular. Nem celular. Hoje já existe, né, uma série de informações que o teu concorrente não é mais o cara de outro estado, é de outro país, é a China, é Estados Unidos. É global. É global. Então, o que acontece? Para você achar um produto que ainda ninguém fez e que não pode ser comprado aqui no Brasil, vendido aqui no Brasil, é muito difícil. Então você tem que ter assim, realmente ideias muito boas, mas o que eu percebo, voltando a uma pergunta original, que existe bastante desistência, né? O pessoal que monta seu negócio às vezes não acredita a fundo, né? Não tem resiliência, As primeiras dificuldades quer o resultado muito rápido, entendeu? E isso assim pode até acontecer em um ou outro caso, mas a grande maioria não é isso que acontece. Comparando com o futebol que você fala, nem todos são craques, né? Nem todos são craques, nem todos vão jogar num time bom. Então é muito difícil. Eu vejo que essa ideia de empreendedorismo ela é importante no sentido que eu estava até dizendo dentro da minha empresa. Dos caras ter essa consciência empreendedora é muito importante, né? Agora, empreender já é um patamar diferente de conhecimento. Sim. E falando em pessoal seu, não sei se no seu ramo, especificamente na tua indústria, você tem problema de capital humano. Como é que está hoje em dia? Assim, como é que você vê esse pessoal que está se formando em técnico eletrônico, engenheiro eletrônico, hoje no Brasil? Porque eu sinto que está diferente. Não, está muito diferente, né? Mão de obra, de forma global, não é só o Brasil que tem esse problema, não é só São Carlos, né? Tá bem complicado. O pessoal hoje, eles estão procurando resultado, como eu estava dizendo, na questão do empreendedorismo. Mesma coisa no mercado de trabalho. O pessoal busca resultado muito rápido, né? Eles querem trabalhar pouco e ganhar muito. Já entrar como gerente? Ninguém quer investir na carreira, Sim. que é você ficar um tempo no trabalho, né? Aprender tudo que tem para aprender naquele tempo, e depois que você está mais maduro, aí sim você poder buscar oportunidades, né, no mercado de trabalho. Hoje, talvez pela carência, né, tá todo mundo procurando mão de obra. No caso meu lá, de mão de obra específica, né, de técnico em eletrônica, tecnólogo ou em mecatrônica mesmo. Tem um assédio muito grande, né? Todo mundo que tem uma empresa está precisando desse tipo de mão de obra.
E o pessoal que é profissional dessa área, hoje está muito volátil. O cara qualquer, vamos falar, R$ 1.000 a mais, ele muda de time, entendeu? Sem estudar para onde ele está indo. Sem estudar para onde ele está indo. Perspectiva de crescimento dentro da carreira. Exatamente. Porque muitos se arrependem. Hoje, o que está acontecendo um pouco dentro da minha empresa, a gente incentiva muito o pessoal a fazer capacitação técnica. Legal. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o menino entra lá como estagiário de técnico em eletrônica, aí depois ele vai fazer uma faculdade e dentro da própria empresa a gente faz um reconhecimento desse esforço do profissional e vai mudando a remuneração dele. Legal. Entendeu? Que é um incentivo para ele crescer. É um incentivo para ele crescer, entendeu? Porque... E crescer como indivíduo profissional. Como indivíduo profissional. Então, essa é uma forma que a gente tem encontrado de reter mão de obra. Né? É legal você pensar assim, que tem, só te cortando um pouco, tem um ditado, né, popular, não sei quem falou, que aquela discussão entre o diretor financeiro e o diretor de RH, não sei se você conhece, que o diretor financeiro fala para o cara de RH, mas se a gente treinar nosso pessoal e perder eles para concorrente, aí o de RH fala, e se a gente não treinar e eles ficarem? Né? Então, é melhor fazer exatamente o que você está falando, é melhor treinar. Se ele vai ter que crescer profissionalmente em outra empresa, pelo menos o profissional, enquanto está com você, está com a gente, ele está produzindo. Está produzindo, está enriquecendo conhecimento para a empresa. Sim. E sempre fica, assim, a gente, em alguns casos, né, a gente ainda paga o curso para o funcionário. A gente incentiva ele. Eu tenho, por exemplo, o meu líder hoje de produção lá, ele era um técnico, aí ele fez no Senai, né, que é um parceiro nosso bastante grande, sim, ele fez tecnologia em mecatrônica e está lá comigo trabalhando, sim, entendeu? Ele, com esse curso, ele deixou de ser técnico, foi para tecnólogo, nível superior, o salário dele aumentou, entendeu? E nós financiamos o estudo dele. Né? Então existe também ali por parte dele um reconhecimento da empresa, né, que ele está envolvido no negócio, sim, ele faz parte daquilo ali. Né? Então eu acho que nesse ponto a gente consegue manter mão de obra. Agora, a mão de obra, eu sempre falo o seguinte, aquela que você quer, você tem que treinar, você sim, tem que moldar, você tem que fazer, porque a Incom sempre teve essa filosofia de dar estágio. Depois, se o cara quiser, ele acaba ficando. E, enfim, a gente tem isso como uma cultura da empresa. Sim. E se o funcionário, depois de estabelecido dentro da empresa, já tem um emprego garantido, quiser mudar de trabalho, ele vai pensar duas vezes, sim, em fazer isso daí. Você consegue reter mais talento assim. Exatamente. Agora vamos falar sobre, puxar a sardinha para o lado que eu conheço. A questão de estratégias de vendas que você acha que funcionam para o seu negócio hoje em dia, né? A gente estava falando um pouco de IA. E quais são os erros que estão acontecendo hoje na área comercial? Eu conheço muitos, mas eu quero discutir isso com você. Sim. Né? São estratégias que a gente pode pensar. Uma delas eu já falei, que a empresa hoje não pode ficar tentando, eu vou fazer essa caneca aqui, aí antigamente era assim, aí eu faço um monte de propaganda, eu crio a vontade na população de comprar essa caneca e vendo. Hoje não funciona mais isso, né? Hoje, se ninguém está afim de caneca, não adianta você fazer caneca. Então, isso é uma das coisas que mudaram, não é todas as empresas que perceberam isso, né? Mas... o pessoal não sabe, mas eu já trabalhei contigo, acho que foi em 94, se eu não me engano, foi quando você estava lá no Cruzeiro do Sul, na tua área de vendas. E naquela época, quando a gente vendia, a gente fazia, hoje completamente diferente. Eu lembro que eu fazia minha planejamento de visitas, eu pegava as coisas e ia visitar o cliente.
Hoje em dia, se você não liga e não marca antes, você não é nem recebido, porque as empresas estão mais enxutas, a área de suprimentos está mais enxuta, de engenharia tá, E a ninguém mais tem informação, tempo, a informação está no mercado. está no mercado. Você Antigamente a gente fazia visita técnica nas sim, empresas. Eu lembro várias que a gente visitava, a gente acabava sendo um polarizador de tecnologia para aquela empresa. A gente sim, levava novidade, levava conhecimento. Isso, de certa forma, hoje o cara consegue na internet, vendo um vídeo do YouTube, entendeu? às vezes quando ele te liga, ele já sabe o preço de tudo, do mercado, quanto custa. Às vezes a primeira pergunta é quanto custa o seu produto assim, que é difícil de combater isso. Mas, assim, voltando do seu sentimento como profissional. Eu vejo assim, eu enxergo que essa área comercial cada vez está mais difícil. Sim, Está ficando mais difícil você vender, sim. né? Como você disse, não adianta você desenvolver um produto, querer pôr ele no mercado e que todo mundo vai comprar. Bom, primeira coisa, você tem que estar antenado com o mercado, das necessidades, estudar muito bem teus concorrentes, né? Porque hoje tudo que você faz sempre tem um concorrente, ou inferior ou superior. Sim. Se ele tem uma tecnologia inferior, o produto dele é mais barato. Se ele tem uma tecnologia superior, é mais caro, mas agrega mais valor. Tem mais qualidade. Né? Tem mais qualidade. Então, você tem que estar com todo o mercado que você atua, você tem que estar antenado em todas as possibilidades. A Incom, por exemplo, nós temos 3 áreas de atuação, que é a parte de automação, onde nós começamos. Aí eu tenho essa linha, né, que é de equipamento para teste e diagnose hidráulica, que eu vendo para a área de hidráulica, e eu tenho o outro segmento, que é a segurança do trabalho. Então, eu tenho 3 áreas diferentes, né, completamente diferentes. Para mim, que Aí é uma questão minha, você tem um corpo de vendas específico para cada área, porque você não põe um cara para fazer tudo. Né? Cada área, por exemplo, segurança do trabalho, eu tenho uma equipe, eu tenho outra para a área de hidráulica e para automação. São diferentes. Em alguns momentos ali elas até se interligam. Por exemplo, eu tenho um vendedor da área de hidráulica, ele detecta que a empresa pode comprar um equipamento de segurança do trabalho, ele faz a venda também, não tem problema. Então, são áreas diferentes. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim para a empresa. Sim. O lado bom é que se um setor de automação está em baixa, segurança do trabalho ou hidráulica está em alta. Sim. Então você consegue meio que balancear ali o mercado. Você não está colocando, como o pessoal fala, né? Todos os ovos na mesma cesta. Mas enfim. Aí tem a questão, nós temos também a dificuldade, que é você ter 3 mercados diferentes e você ter o controle desses mercados. Tá antenado nele o tempo todo. Tal. Por isso que eu tenho em cada segmento um coordenador lá, comercial, né? E esse cara que fica preocupado com toda essa fatia. A preocupação é a seguinte, sempre, né? Para a empresa crescer, ela precisa faturar mais. Para faturar mais, aí você entra todo na logística do negócio. Sim. Você tem que ter, primeiro, produto para vender. Sim. Não adianta você querer crescer sem ter produto para vender. Fornecedor para te fornecer. Fornecedor. Então, tem os stakeholders todos. Né? Aí você tem que ter mais gente para vender. Sim. Né? Não adianta você falar assim, olha, eu tenho 5 vendedores, eu vou dobrar o meu faturamento com 5 vendedores. Sendo que esses caras já têm o tempo todo dele ocupado. Sim. Já para chegar àquele teto de meta de vendas. Né? Então você tem que pôr mais gente. Né? E aí você tem que pensar da seguinte forma, como eu posso fazer isso de uma maneira mais econômica, que eu não aumente o custo da empresa, mas aumento as minhas vendas. Né? Tem 2 pontos para mim que são muito importantes. Você ter produto para entregar, né? E o outro, como você pode atingir o mercado de forma mais rápida e que o teu produto vai ser vendido de forma mais fácil.
eu estava até comentando, nós estamos agora partindo para um segmento aí que é de venda eletrônica. Sim. Né? E-commerce, E-commerce, coisas e tal. Mas já vendo lá na frente o que vai acontecer. Sim. Eu estava comentando que isso aí vai dar uma mudança grande. Isso aí dá um ganho, sabe? Porque você vai ter gente ali... Esse e-commerce, se você pensar, inclusive os portais eletrônicos, que são as grandes empresas, elas compram hoje tudo por portal eletrônico. Eu acho que não vai ter mais intervenção. O portal eletrônico ele vai soltar demanda e o IA vai fornecer, ele já vai escolher qual é o melhor produto entre prazo de entrega, preço e qualidade. Porque, é assim, eu tenho uma estatística, você sabe que eu dou treinamento de vendas. Muita gente, quando eu faço a pesquisa, o que você acha que você não vende? A grande maioria vai no preço. No preço? A grande maioria. E sendo que você não vende por preço, só 9% das vezes. 14% é a qualidade do produto e 68% é atendimento. Então, o que é atendimento? Dá para fazer um atendimento bom no IA? Dá, claro. O IA também dá. Mas o atendimento... E aí o atendimento abrange, né? Eu pergunto também nos meus treinamentos, eu falo, quantos funcionários tem na tua empresa? O cara fala, 50. Eu falo, quantos são vendedores? Você fala, tem 2. Eu falo, não, tem 50. Porque os 50 funcionários da empresa são os caras responsáveis pelo atendimento, desde da faxineira, do porteiro da empresa. Todo mundo está envolvido com o nome da empresa. Todo mundo. Do estoque. Paulo, é assim, em termos de estratégia que eu enxergo hoje, né, por exemplo, no caso da minha empresa, para mim poder estar crescendo, né, eu vejo que nós temos que ter produtos com valor agregado. Não significa que às vezes o produto mais barato é o que vai ser mais comprado pelo mercado, né? Então a gente valoriza muito a questão hoje, por exemplo, da marca da minha empresa, o conhecimento que ela tem de mercado. Então, quando o atendimento ele é presencial ou pessoal, humanizado, né? A gente consegue convencer o cliente a comprar. E o meu produto não é o que tem o melhor preço do mercado. Né? Então, um pouco em cima dessa ideia que a gente está investindo. Né? De buscar melhorias no atendimento. Aquele cara que só quer saber preço, mas não vai comprar, ele vai ver na internet. Ele vai lá, ele viu, beleza, eu não quero comprar. Então esse cara não vai mandar uma mensagem, um e-mail para você pedindo visita técnica, ou ele vai pedir um orçamento. Para um vendedor meu gerar um orçamento, ele precisa ter os dados do cara, cadastrar no sistema, depois emitir o orçamento, aí depois ele vai ligar para o cara para saber se recebeu. Tem todo aquele processo da venda normal. E quando você automatiza um pouco com a parte de inteligência e também no mercado eletrônico, o cara, ele já vai... Aquele curioso, você já eliminou do teu... Já faz um funil de vendas ali. Faz um funil de vendas ali. Né? Então, o que a gente está buscando é realmente melhorar essa eficiência no atendimento, né? Criar produtos que possam aumentar o faturamento da empresa, agregando valor no produto. Por exemplo, eu tenho um equipamento que eu vendo ele a R$1.000. Eu tenho outro que eu vendo a 20 mil. Né? Eu preciso vender 20 desse. São 20 processos de vendas aqui de 1.000 para um processo de venda de 25 mil. Então compensa, às vezes, você centrar esforços e ter mais tempo de dedicação no produto que tem valor agregado maior. Claro. Né? Então a gente tem trabalhado muito essa ideia dentro da empresa, e aquilo que tem um valor agregado menor, ele fazer parte de um sistema de venda mais automatizado. Né? O ideal é você fazer uma curva ABC de produtos, né? Porque o Pareto 20% dos seus produtos te dão 80% do faturamento da empresa. Exatamente. Qualquer R$1.000 que você invista ali te dá um retorno muito grande, porque os outros 80% você vai ficar ali. Então tem que fazer aquele BCG de produtos também, claro, vaca leiteira, aqui inovação. Isso aí
é o dia a dia, né? Você vai ter que fazer sempre. Isso. Agora, a estratégia de ampliação de mercado, por exemplo, você hoje vende basicamente Brasil, você exporta? Exportamos. O mercado de exportação até agora para o ano de 2026 é um tema que a gente está conversando bastante, inclusive de participação de feiras, né, de Sim. eventos, em busca de novos parceiros, né? Quando você fala em vender para o exterior, hoje nós vendemos para a Austrália, vendo para o México, nós A John vendemos Deere para a você vende Argentina. mundo todo. Argentina, então, a John Deere, nós vendemos para um distribuidor mundial, né? Porque a John Deere, eles têm um site Tá. mundial, chama Soft Garden. Então, eles têm um site que eles vendem para todo mundo no mundo. Então, quem administra esse site é uma empresa, eu vendo para essa empresa e essa empresa faz toda a exportação para o mercado Até da melhor John para Deere. você que não tem a burocracia toda. De certa forma mas aí essa empresa também agrega valor, Sim, então, ela enfim, ganha em cima do teu ganha em produto. cima, mas faz parte do jogo, Sim, né? claro. Agora, nós estamos aí para o ano de 2026 traçando uma estratégia de buscar mercados que a gente já detectou que existe possibilidades comerciais bastante grandes, né? E nós estamos trabalhando já no desenvolvimento de parceiros, né, para trabalhar essa questão da exportação. Porque a gente sempre fez pequenas exportações, né? Até um certo momento a gente até não tinha nem capacidade de falar em exportação porque a gente não estava conseguindo atender o mercado interno, né? Hoje a gente consegue atender o mercado interno e a gente achou que é o momento de Você buscar. consegue, porque assim, o teu produto ele é muito, vamos dizer assim, é um produto extremamente competitivo contra um chinês, concorda? Concordo. E para exportar, você consegue exportar mesmo com a China te batendo na porta? Olha, a gente consegue, porque tem produto, por exemplo, na área de segurança do trabalho, né? Hoje eu tenho equipamentos que a gente tem que ir trabalhando para Sim. melhorar a tua eficiência. Quando nós lançamos um primeiro dosímetro de ruído que a gente fabricou, ele custava R$7.000, né? Era um produto caro, todo produzido aqui no Brasil, né? Hoje a gente consegue fazer um dosímetro de ruído a R$3.500. Metade do preço. Metade do preço. Toda a parte hoje desse produto, montagem desse produto, é feita na China. Ah, tá. Entendeu? Você já está usando também o mercado chinês. Claro, porque lá onde tem os fabricantes de componentes eletrônicos, eles têm os processos de fabricação. Sim. Por exemplo, esse equipamento é um equipamento muito pequeno, então ele tem componentes assim de última geração e que no Brasil você encontra duas empresas que montam isso a um custo alto. Lá não, lá na China todo mundo monta isso. Então, hoje, os produtos da área de segurança do trabalho, eles são desenvolvidos aqui, são fabricados, toda a parte eletrônica e teste de qualidade na China, chega aqui para a gente só monta o produto e entrega no mercado. Então, hoje nós conseguimos ser muito competitivos com o mercado chinês mesmo, entendeu? Porém, a gente tem alguns diferenciais. O produto da China, ele não atende todas as normas, inclusive normas NR, entendeu? Então, aí aqui a gente já tem essa flexibilidade de adequar, saiu uma alteração na norma, a gente consegue rapidamente adequar enquanto... Essa tropicalização deles o produto chinês não vai fazer. O chinês não vai fazer isso, o americano também não vai fazer. Não quer saber. Então, é isso que eu falo, com o tempo você vai criando situações, né, que você fica competitivo no mercado, porque você não precisa ter o menor preço do mercado, mas você tem que ter um preço que agrega valor. Sim, né? Com certeza. Hoje, o meu mercado, ele mudou bastante. Antigamente eu vendia muito para a indústria, né? Eu vendia muito para a indústria. Aí as indústrias tinham todas elas tinham um departamento, você lembra? De montagem, tinha um departamento elétrico, tinha... As indústrias hoje mudaram também. Hoje elas não têm mais isso lá dentro. Elas têm empresas de integração
que fazem esse serviço para a indústria. Just in time lá direto. Você deixou de... A gente não consegue mais vender meu componente direto para a indústria. Eu vendo aqui para o integrador que vai vender para a indústria. Sim. Né? Então mudou um pouco esse perfil. E a gente foi mudando também o nosso perfil de produto. Né? Hoje, os produtos que a Encon... Uma parte dos produtos que a Encon fabrica, ela é vendida para profissionais liberais. Por exemplo, na área de segurança do trabalho, né? Um engenheiro de segurança do trabalho que tem uma empresa que presta consultoria, ele vai lá ele compra meu produto. Na área de hidráulica, eu vendo para as fábricas, para as concessionárias, mas eu vendo bastante também para prestador de serviço em hidráulica. Tá. É os caras que dão manutenção. que faz manutenção em máquina hidráulica. Então, e aí a gente começa a enxergar um outro mercado, que é esse é o mercado que eu vendo o meu equipamento para agregar valor financeiro no negócio do meu cliente. Faz o cara crescer, faz o cara crescer, você cresce junto. Sim, entendeu? Então a responsabilidade é muito grande aí nesse ponto, entendeu? Porque eu sempre falo pro pessoal, olha, tem um cara que vai pegar esse equipamento aqui, ele vai andar 500 quilômetros, vai chegar no cliente dele e vai usar esse negócio. Então não pode dar problema. Exatamente. Pensou? Não. Né? Então isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Por outro lado, hoje nós somos uma escada, a Encon é uma empresa que é uma escada que as pessoas que compram equipamento nosso, elas já vão gerar riqueza para ela de forma rápida. Sim. Né? Então mudou um pouco também esse panorama de mercado, de perfil. É uma constante evolução. As empresas que não evoluírem, que não for atrás de IA, não tá atrás do mercado o tempo todo, né? Eu digo, se alimentando do mercado, buscando inovação o tempo todo, essas estão fadadas a parar. Elas vão. Esses dinossauros que a gente tem, algumas empresas são dinossauros, né? Eles estão fadados a chegar na era do dinossauro mesmo. Cair um meteoro e acabar com a vida deles. Porque... Só os mais rápidos é que vão... E rápido que eu falo é rápido de tudo. De ação, de entendimento do mercado. Tomada de decisão. Outra coisa que você faz também, que eu acho que toda empresa devia fazer, é estar se associada a algum meio associativo dentro do mercado dela, porque ali você tem milhões de informações de mercado. A pessoa... Tem muita empresa que se isola, né? Não faz parte de um CIESP, não faz parte de uma associação comercial, que seja, não faz parte de uma BIM. Hoje ela está completamente fora do mercado. Hoje você não pode estar isolado. Existe quem nos defende como indústria, né? Por exemplo, o CIESP é uma instituição que ela está aí em defesa da indústria, de questões... Porque a indústria não é só vendas também. Não. Né? Não é só tecnologia. Um dia um cara me perguntou o seguinte, falou, Paulo, né? Talvez aí tenha a colaborar com aquele pulo do gato lá que você falou, né? Paulo, quando você começou a ganhar dinheiro? Eu vou falar uma coisa, eu comecei a ganhar dinheiro no dia que eu saí de trás da bancada, que eu fazia projeto, e fui trabalhar na parte comercial da empresa. Entendeu? Fui trabalhar com a administração da empresa. Porque eu percebi o seguinte, isso que eu faço aqui, tem um monte de gente que pode fazer. Exato. A parte mais Às vezes melhor que você. A parte mais difícil é realmente você administrar um negócio, fazer aquela tecnologia que você... E era a pergunta que eu fazia para o meu sócio, para você, porque fazia vendas da empresa. Eu falei, pô, eu fiz um produto tão legal, por que vocês não vendem? Entendeu? Aí o dia que eu fui vender, eu fui descobrir por que talvez não vendia. Sim. Entendeu? Então, hoje eu faço um processo ao contrário. Eu vou no mercado, eu sei o que pode ser vendido, o que não pode. É a única forma hoje. Às vezes o meu engenheiro lá, ele chega para mim, ele me mostra um negócio. Olha aqui, cara, que tem no mercado que a gente pode... Eu falei, cara, mas não vai vender, porque é caro. Não, mas se a gente... Ou usa muito, um uso muito específico. Aí você vai fazer produzir um produto para usar uma vez... Então, ele não usa mais. O empresário, eu estou falando desse negócio que eu saí da bancada e fui para a área comercial, e o empresário tem que sair da empresa
e ir atrás de amigos que pensam igual a ele, né? Hoje, eu falei no começo, a minha empresa, nós começamos com 4 sócios, hoje eu sou sozinho na empresa. Sim. Entendeu? Hoje, e eu preciso conversar com outras pessoas que têm as mesmas dores que eu tenho. Claro, né? Até para dividir ideias. Para dividir ideias, problemas, dor de cabeça, desilusões, entendeu? E o Ciesp, por exemplo, é uma casa que ela acolhe muito bem a indústria, defende a indústria em todos os sentidos, jurídico, fiscal, né? E abre portas e perspectivas, porque Sim. Você hoje tem um monte de informações aí na internet que você tem acesso fácil, mas informação de qualidade Sim. não é todo lugar que tem. E lá no Ciesp a gente consegue. Qualidade e verídica, né? Porque tem muita informação que... Não, fake news aí direto, né? Você tem empresas que fornecem inteligência de mercado, eu conheço algumas, não vou citar o nome, que você pega informação lá de 2 anos atrás, ele quer te mandar um relatório cheio de informação, ele começa a encher linguiça e vai te mandando. E você tem também, por exemplo, o pequeno empreendedor hoje, tem o Sebrae que está aí, que ninguém usa direito, né? O Sebrae é uma ferramenta fantástica para o pequeno empreendedor e o médio empreendedor que está começando, né? E uma coisa na área comercial que eu sinto muito, eu dou treinamento para isso, eu sinto muito quando você está falando de startup, o cara tem uma ideia magnífica, ele tem um achado espetacular, só que ele não sabe vender. E ele vai ter 2 situações para a startup dele, ou fecha, ou ele acaba vendendo para um unicórnio. Unicórnio, exatamente. Agora tem também o lance dessas startups que tem gente, como você disse, que só faz a startup para vender para o unicórnio. Exatamente. Eu não tenho interesse nenhum no mercado. Exatamente. O Paulo, eu vivo um pouco isso porque eu faço mentoria em algumas empresas, Sim. né? Inclusive de forma gratuita. O cara tá lá começando uma startup, eu tenho alguns lugares aqui em São Carlos que o pessoal me conhece, vai lá, conversa com o pessoal ali que eles estão precisando de uma ajuda. Às vezes o cara, ele chega lá e a primeira reclamação dele é com relação a dinheiro, capital e não sei o quê. Mas você vê detalhes assim, né? Por exemplo, eu mudei uma empresa mudando o nome dela. O cara colocou o nome da empresa, o nome em inglês, entendeu? Difícil, uma palavra grande, difícil... o porteiro da empresa nunca ia saber escrever o nome da empresa. Nunca ia saber. No telefone, eu falei, liga... Pega o telefone, o cara, pega o telefone, liga lá na minha empresa, fala que você é dessa empresa. Vamos ver se a minha secretária vai conseguir entender primeiro o nome. Não entendia. Então eu falei, vocês têm que mudar o nome, tem que ser uma coisa rápida, fácil e não sei o quê. Incom, né, por exemplo, é instrumentação e controle. Sim, pronto. Abreviou, ficou um nome que as pessoas... Você pôr em inglês, instrumentation control. Não, então, às vezes, eu vejo o pessoal começando e com erros que eu cometi Sim. lá atrás. Erros que eu cometi lá atrás. E aí eu tento minimizar esses traumas, né? Então, hoje em dia, se as pessoas estiverem aí dentro de um processo associativo, né? Muitos erros e problemas que eles tiveram, com certeza vão ser solucionados antes dele perder dinheiro. Ali num cafezinho, às vezes, ele está ouvindo uma explanação dentro da associação, aí no café ele vai conversar com uma pessoa, ele tira ideias que ele... Fora o networking, né? Hoje em dia, networking é tudo. Né? É tudo. E ainda mais num povo... Você fala um povo asiático, eu não sei se networking funciona muito, até funciona, mas um povo latino, que nem nós... Você abre a porta por causa de amizade de infância, amizade de colégio. Exato. É o cara que te indicou. Não, por exemplo, o Ciesp. Ciesp nós temos hoje em torno de 7.000 indústrias associadas ao Ciesp. 7.000 indústrias. Você fala no estado de São Paulo. Todo. No estado todo. Né? Então imagina que você precisa comprar mola. Sim. Se você olhar dentro dessas 7.000 empresas, vai ter alguém que te vende mola. Para você chegar nesse cara,
sendo associado também do Ciesp, é muito fácil, entendeu? Agora, se você não está lá dentro, você nem vai saber que existe esse cara. Exato. Você não vai ter... E quem é o contato Então, lá dentro? eu vejo assim que as pessoas que sabem aproveitar, porque às vezes tem gente que vai lá e fala assim, mas eu vou associar o Ciesp, que benefício o Ciesp vai me dar? Entendeu? Cara, sabe qual que eu falo, a minha resposta é o seguinte, ó, você tem que frequentar, né? Não adianta só pagar mensalidade. É igual A academia. partir do momento que você frequentar, a mensalidade vai ser muito barata, porque você vai perceber os benefícios que aqui tem, né? Se você... É igual academia, você paga academia e não vai, é caríssimo. Exato. Qual o benefício que está dando? Nenhum. Então, Paulo, eu vejo assim que as coisas com o tempo elas estão mudando rápidas, né? Eu na minha trajetória, assim, eu vivenciei espaços diferentes, por exemplo, eu fui presidente do Country Club, né? Que você citou aí. Na época, eu pensava bastante, o que vai me render isso aqui, né? Primeiro que, pô, eu gostava do clube, gosto do country, eu acho um espaço maravilhoso, né? E aquela história, por que eu cheguei lá? Porque eu era um cara que eu ia lá para o presidente do clube e falava, por que você não faz futebol para criança? Só tem futebol para velho e para... Por que não tem futebol para mulher? Por que a sauna não liga de tal dia, só tal dia que tem a turminha lá? E eu comecei a questionar tanto o cara, e aí ele me chamou para fazer parte da diretoria, né? E eu até não participei da diretoria, mas eu era um colaborador assíduo para resolver uma série de problemas do clube. Por quê? Eu cheguei lá porque eu participava, eu questionava, frequentava e sempre levava a solução para uma série de problemas que eu via. Eu não chegava para o cara reclamando, para o cara resolver. Eu chegava com a solução para resolver. Isso me deu visibilidade dentro do clube, até que teve uma eleição lá e eu fui eleito presidente do clube. Os caras falaram, você que tem que ser, você é um cara que você tem conexão, que você conhece, você pode ajudar o clube e tal. E eu fui lá realmente para poder ajudar o clube. No Ciesp, o processo é igual. Só para você ter uma ideia, isso você não sabe, em 1987 nós fundamos a Encom. Sim. Né? No dia 31 de março. Dia 25 de junho de 1987, nós nos filiamos ao Ciesp. De 1987. Eu conheço a empresa que está há 35 anos no mercado e não se filiou até hoje. Então, por quê? Um dia a gente estava, eu e o Vanberto conversando, e o Vanberto falou para mim, falou, nós somos uma indústria, hein? Nós somos uma indústria. E nós precisamos fazer parte de uma associação que envolve indústria. Né? E o Vanberto era um cara muito de associação, inclusive ele foi o fundador da Associação de Proteção ao Meio Ambiente de São Carlos. Eu não sabia disso. Ele que foi ele, se não me engano, o Paulo Mancini, né? Que fundaram a Associação de Proteção ao Meio Ambiente de São Carlos. E ele, esse negócio dele ser muito associativo, ele falou, não, vamos associar o Ciesp. Né? Cara, nem sabia o que era Ciesp, mas chegou um momento da minha vida que foi lá por 2000, mais ou menos, eu comecei a frequentar o Ciesp. Eu pagava, ia de vez em quando lá, mas aí eu comecei a frequentar mesmo, né? Porque eu queria... foi nesse momento que eu falei para você que eu deixei a bancada e fui para a vida administrativa da empresa. Foi um momento que eu queria aprender mais, que eu sabia que eu cometia muitos erros, que eu não sabia algumas coisas, e ainda não sei, a gente sempre está aprendendo. E eu cheguei lá e comecei a questionar, dar minhas opiniões. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falava. E isso foi me dando visibilidade até o momento que o pessoal me convidou para participar. Aí eu fui conselheiro, né? E depois o pessoal me convidou para participar da diretoria, né? E então é isso. Eu acho que as pessoas têm que estarem dispostas a principalmente, Paulo, tanto o clube quanto o Ciesp é um trabalho voluntário. Sim. É um trabalho. É mais uma coisa para fazer, mas uma coisa para fazer. É uma coisa para fazer com uma responsabilidade assim gigante, mas existe uma coisa que dá muito prazer porque você ali convive com pessoas maravilhosas. Sim.
Pessoas assim que têm a mesma coisa, o mesmo Mesmo pensamento pensamento de crescer seu, também. Existem as divergências você tem que saber É, ter jogo de cintura. Nós convivemos, né, muito com o poder público, né, porque algumas decisões que nós tomamos, elas são refletidas sim, no poder público. Por exemplo, uma indústria grande que provoca uma demissão é um problema social para a sim, cidade. Então, a gente trabalha ali, cara, controlando uma série de coisas que é transparente, é invisível para a sociedade, mas nós estamos ali atuando, sim, sim. entendeu? Então é bacana. É bem legal. Agora, a gente já está quase acabando, que está sendo muito bom, né? Porque por mim eu ficava aqui até amanhã conversando com você. Se fosse dar um conselho, só um, para quem está começando, É não desistir. tocar para frente. Tocar, pô, se você tem um negócio, você escreve assim, pega um caderno e escreve assim, o que tem de bom e de ruim. A página que é ruim você joga fora e só deixa o de bom E toca em e toca frente. em frente, cara. Não desiste, porque quem quer empreender, quem quer trabalhar por conta, ser um autônomo, qualquer coisa, tem que acreditar no trabalho dele, Sim, né? Ter suas convicções, tem que chegar à noite e dormir, é, não criar problema, porque o negócio seu, ele pode te gerar dificuldades, mas nunca pode te gerar problemas na tua vida, sim. né? Então eu acredito assim que a pessoa tem que confiar e seguir, cara, seguir em frente e fazer dar certo, entendeu? Mesmo quando tá dando errado. Agora pensando em toda a sua vida pessoal e profissional até hoje, com seus 56 anos. 58. 58 já, tá É. velho. Qual é uma pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria que teriam te feito lá no passado que ia te facilitar muito? Que você teve que ralar para aprender e porque não fizeram essa pergunta para você? Quem quer que seja, seu pai ou algum amigo? É difícil, porque a gente sempre foi questionado, Sim, né? Com tudo. A minha família, né? O meu pai, minha mãe, eles, assim, quando eu resolvi empreender, eles ficaram muito preocupados, né? imagina. Preocupado com uma coisa, assim, com o nome, né? Então, se alguém me perguntasse alguma coisa, perguntasse assim, lá no começo, né? Quanto vale teu nome? Entendeu? E aí você vai ter que dar uma resposta temporal, né? Exato, Hoje vale X, mas daqui a um tempo vai valer 10x, né? exatamente. É. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que ter esse negócio na cabeça, Paulo, porque outra coisa importante, no mundo da indústria, no mundo empreendedor, seja qual ele for, existe o caminho certo e o caminho errado. Sim, com certeza. Muitas pessoas, no meio do caminho, Elas começa certo, mas no meio do caminho, por questões assim de ambição, ou até mesmo por questões de dificuldade, acaba optando pelo caminho errado. O que é o caminho errado? Deixar de pagar alguém, Sim. sonegar, né? Muita gente reclama de imposto, mas antes de você montar um negócio, você tem que ler bem as regras do jogo. Eu não Sim. reclamo de imposto, Sim. porque eu sei que isso faz parte Exatamente. O que vão fazer jogo. com o imposto que você está pagando é outros 500. outros 500. O teu tá a, minha, pago. a minha obrigação é porque eu entrei no Deixar de jogo. pagar funcionário, deixar de pagar o fundo de garantia para o funcionário. Tem muito. Por vários motivos, como você falou. Às Vários vezes por motivos. dificuldade e às vezes por E- sacanagem mesmo. E, Paulo, existe uma coisa que também é muito importante. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Sim. Né? Daí eu bater no peito e falar assim, isso foi eu que fiz. É. Não é, cara. É a família Sim. que está do teu lado, né? Tua criação que você teve. A criação que você teve, mas é você ter gratidão
por todo mundo que passou Sim. e que te ajudou e que Até te ajuda. até os que te tacaram pedra te ajudam. Exato, exato. você aprende Que te com isso. colocaram dificuldades e coisas e tal. Então ninguém consegue nada assim sozinho, né? E de certa forma você tem que saber dividir o pão também, Sim. né? Então, por exemplo, você tem acontece muito em empresa, né? Às vezes você tem lá um colaborador seu, que é um vendedor, e o cara ganha comissão. Então, se ele vender muito, ele vai ganhar Sim. muito, entendeu? É. E, cara, eu tenho o maior prazer de pagar comissão, Sim. entendeu? Eu quero, assim, que o cara Fique rico. fique rico, milionário comigo, entendeu? Exato. Mas Tem muito empresário que não pensa assim. pensa assim. Eu conheço empresário que, quando o vendedor ganha mais do que ele manda o vendedor embora. Já eu tenho um Entendeu? amigo de Ibaté que fez Empretec comigo e que ele começou a ganhar mais. Eu conhecia o patrão dele, eu falei, você vai ser mandado embora rapidinho. Não, mas eu estou trazendo riqueza para o empresário, mas não deu 2 meses. Ele veio com esse. Aí, o que aconteceu com a empresa dele? Esse ótimo vendedor saiu, foi para o concorrente. E ele ficou na mão. É, Então, mas é isso. Então, eu acho que na jornada que a gente tem, né, tem muitas coisas assim que te impulsionam, aquela questão da motivação, né? A família, né, que está ali do teu lado. Eu tenho hoje 2 maravilhosos filhos, uma esposa legal, ganhei uma filha, Sim, né, do meu novo relacionamento. Então, isso eu acho que faz parte, né, com de certeza. tudo que acontece. Os meus colaboradores lá da Incom, pô, eu tenho meu braço direito lá, a Keiko Sato está comigo há 27 anos, cara. Sabe Entendeu? mais você do que a sua família. Né? Sabe, pô, a gente convive 27 anos ali trabalhando, né, e coisas e tal, e num respeito assim, cara, que é fora do normal, sabe? Então, eu falo que o sucesso de uma pessoa, ou a jornada, né, porque o sucesso é consequência, Sim. a jornada que é importante. Sim. A jornada de uma pessoa, sempre tem alguém, sempre tem pessoas que fazem aquilo te acontecer. Exatamente. Né? Mas a gente também tem que estar com o coração aberto para receber todo mundo. Né? Você tem que saber receber os louros e dividir os louros também. Exatamente, exatamente. Paulo, a intenção desse Jogo Real nós terminamos já, agradecendo muito tua presença, né? E agradecer os patrocinadores que estão conosco, né? Se puder por aí, Davi. Nós temos a Planning, que é uma empresa de Minas Gerais, que acreditou no podcast. Ela é uma empresa focada em resultados, especializada em gestão de manutenção, gerenciamento de projetos e treinamentos, com sólida atuação nos setores de mineração e siderurgia, e também marca presença nas áreas portuárias, operações marítimas, óleo e gás, entre outras. Atua com grande nome das indústrias como Vale, CSN, Gerdau, sempre entregando qualidade, tecnologia e comprometimento, sustentados por um forte senso de responsabilidade. Os perfis das redes da Planning estão aqui embaixo no nosso canal do YouTube, né? Tem também uma empresa que acredita muito na gente, que é a Shield Controle de Pragas. Ela é uma empresa especializada em controle de pragas e sanitização de ambientes e oferece serviços de detetização de moscas, mosquitos, abelhas, vespas e outros insetos, utilizando tecnologia moderna e métodos seguros. A empresa se compromete com a preservação ambiental e a qualidade de vida, plantando árvores nativas em cada contrato firmado. Além disso, a Shield é reconhecida por suas certificações e licenças, garantindo a eficácia e a segurança em seus serviços. Os perfis também da Shield estão todos aqui embaixo. Tá? Eu tenho, para quem se cadastrar, quem seguir o nosso perfil, você pode baixar o e-book, que é
como iniciar um novo negócio. Eu fiz esse e-book, Paulo, pensando no empreendedor que está começando os negócios dele. É um checklist Sim. de tudo que ele tem que ver antes de abrir o negócio. Importante, que às vezes a pessoa abre um negócio e esquece de um AVCB, por exemplo, o bombeiro vai lá e lacra a porta dele. Então é gratuito esse e-book, é só baixar, você se inscreve no canal e abaixa, né? E esse podcast, Paulo, foi criado justamente pensando nisso. Esse bate-papo, eu espero que quem está ouvindo a gente aprenda muito contigo, com toda a tua trajetória, para ver o que ele fez, o que ele está fazendo de errado, o que ele está acertando, para a gente justamente ajudar as pessoas, os empresários, né, tanto da área de indústria, de comércio, de prestadores de serviço, a crescerem na vida, a ter sucesso e ter riqueza, que todo empresário, no fim, quer ter lucro. Quer ter lucro. Não, Paulo, eu agradeço o convite, fiquei muito honrado, né, de fazer o primeiro programa com você. Espero que tenha sido interessante a nossa conversa, contar um pouco aqui da minha vida, porque o pessoal que está começando, mesmo quem já está com empresa, sabe, a gente tem aqueles momentos assim, igual você falou, né? Em algum momento você teve desmotivação, né? Sim. Ou que passa por um momento de dificuldade, ou que está no auge. Sim. Né? Você sabe que quem está no auge se manter no auge. Se manter no auge é muito difícil, entendeu? Tem um livro que fala a terceira onda, né? Sim. Sobre a terceira onda. É onde as empresas querem chegar, né? Que a terceira onda você tá lá realmente surfando, né? Sim. Que a tua empresa já criou uma grandiosidade que já não vai mais fechar, né? Vai ter a marca dela tá consolidada. Sim. Mas com o tempo a gente vê que muitas coisas, empresas já consolidadas, sim, acabaram despencando, sim, né? Então manter esse processo todo é muito difícil, né? E eu acho que cada momento você tem que estar se reciclando, você tem que estar mudando as suas ideias, né? E esses bate-papo assim é muito importante. Espero que o teu programa, aqui o podcast, realmente seja um jogo real. Sim. E que leve para as pessoas o que acontece de fato na vida do empreendedor. Obrigado mais uma vez, Paulão. A gente não podia deixar de convidar você para o primeiro episódio, até pela amizade que a gente tem de muitos e muitos anos e pelo profissional exemplar que você é e que eu muito admiro. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado vocês por estarem conosco. É muito importante para mim que vocês sigam o canal, vocês ativem o sininho para quando tiver novos episódios, né? Toda terça-feira às 7h30 da noite o episódio vai ao ar. Que vocês compartilhem, deem like e sigam o canal, tá? Quando eu atingir 1.000 inscritos no canal, eu vou sortear esse livro, que é o meu livro de o sucesso de vendas, né? A fórmula do sucesso de vendas. Quando eu tiver 1.000 inscritos, eu vou sortear esse livro autografado. E a partir daí nós vamos bolando algumas coisas para sortear também, para manter vocês aí motivados com a gente também, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos os empreendedores.